Isso. Jesus. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Hoje, um culto muito especial. Santa Ceia do Senhor, a primeira Santa Ceia do ano, para a glória de Deus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios. E o capítulo é o 1. Livro de Efésios, o capítulo é o 1. Em nome de Jesus. Efésios, capítulo 1. Acharam? E o versículo é o 18. Diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Agora escute isso: a qual a excelente grandeza do poder que está sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-nos dos mortos, pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro, que sujeitou todas as coisas aos seus pés, e pôs todas as coisas, e constituiu cabeça da igreja. Amém? Você conhece alguma coisa excelente? Pois é, o poder de Deus diz assim: a qual a sobre excelência, grandeza do poder de Deus. Amém? Ele é sobre excelente. Alguma coisa excelente? Pois ele é sobre excelente. O poder de Deus, aquele que está sobre nós, diz aí no versículo 19, da grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. E ainda diz mais: que manifestou em Cristo, ressuscitando-nos dos mortos e pondo à direita dos céus, acima de todo principado, de todo poder, toda potestade, domínio, todo nome que se nomeia, e não somente nesse século, mas também no vindouro. Há poder no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É esse poder que diz aqui, que está sobre nós. É esse poder que venceu a morte, está sobre nós. É o mesmo poder que fez Jesus ressuscitar ao terceiro dia, está sobre mim e está sobre você, para a glória de Deus. Amém? Tome posse desse poder que está disponível para você nessa noite, que ressuscitou Jesus e que também pode te ressuscitar nessa noite. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Oh, Pai, é nesse poder que nós oramos, Jesus, que todas as coisas se sujeitam a Ti e estão debaixo dos Teus pés, Jesus. Todas as coisas, todo o poder, o domínio, todas as coisas, todo o nome que se nomeia está abaixo do Teu nome. Sobre todo nome é o Teu, Jesus. Nome sobre tudo é o Teu, Jesus. Sobre todo domínio, sobre toda potestade é o Teu nome, Jesus. E há poder nesse nome.
Aleluia. Glória a Deus. Para essa glória, irmão, se manifestar, o livro de João, no capítulo 7, ele diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Você quer ver a glória de Deus se manifestar, o poder de Deus se manifestar na sua vida? Você não tem apenas que vir à casa do Senhor. Você, como eu dei um exemplo agora de manhã, no culto da manhã, eu disse: você pode vir até na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Você pode vir, como nós participamos também lá da virada, da vigília da virada, nós viemos. Você pode até vir ao Senhor Jesus, mas existe algo: vem aí e beba. Amém? Mas é só aquele que bebe das águas do Espírito Santo, aquele que bebe do Senhor Jesus, é aquele que tem sede. Como diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então tenha sede, Senhor Jesus, nessa noite, e beba. Não somente esteja aqui, não somente participe do louvor, feche os seus olhos, ouça a palavra que aqui vai ser ministrada. Não, venha aí, beba, porque o Senhor tem um rio de águas vivas para fluir no seu interior. Amém? Você crê nisso? Feche os seus olhos. Não, feche os olhos não. Vamos cantar com alegria em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Por
Feche seus olhos. Oh, Pai, nós te louvamos, Jesus. E sabemos, meu Pai, que o Senhor pode todas as coisas, Jesus. Que o Senhor pode fazer essa chuva descer sobre nós nessa noite, Pai. Que o Senhor pode lavar o íntimo da alma do homem. Que o Senhor pode lavar a nossa mente, o nosso ser, Jesus. Fazendo todas as coisas conforme a sua vontade, conforme o seu querer, Jesus. Nos preparando agora, meu Pai, nos estamos preparando para sentar à mesa contigo. Estamos nos preparando, Senhor Jesus, porque nós aceitamos esse convite de estar à mesa contigo, Deus. E não de qualquer maneira ou de qualquer forma, Jesus. Mas hoje nós queremos ir além, Jesus. Hoje nós queremos ir além, Deus. Além do impossível. Além do impossível, Jesus. Nós queremos ir. Pisar onde não pisamos, Jesus. Atentamente ouvir a sua voz. Atentamente ouvir a sua voz, Jesus. Como o Senhor clamou para Pedro, Jesus. Venha ter comigo, quando ele disse, Senhor, se fosse tu, manda para mim ter contigo. E o Senhor declarou para ele, venha ter comigo, Deus. Nós queremos ouvir essa mesma voz. Nós queremos ouvir essa mesma voz, Jesus, nos chamando para viver algo novo. Nesse novo tempo, nesse novo tempo, queremos ouvir a sua voz. Ele te chama nessa noite, Ele te chama nessa noite. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem parar. E ali te encontro, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei.
estamos na tua casa para glorificar e exaltar o teu nome. Hoje, meu Deus, Santa Ceia, a primeira do ano. Muitos aqui já estiveram, muitos agora estão, mas ainda existe, meu Pai, aqueles que de alguma forma não podem estar presentes, seja por um motivo de saúde, seja por qualquer a causa. Que o Senhor também os visite por essa live, e que o Senhor então os faça viver a experiência do princípio, porque o Senhor é o princípio e é o fim. Tu és o alfa e o ômega. O Senhor começa a boa obra e termina, e tudo isso porque tu és fiel e vai continuar sendo em toda boa obra, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Aplaudiu o Senhor todos os povos. Graças a Deus. Pois bem, pode sentar em nome de Jesus. Boa noite a todos. Graças a Deus, hoje, primeira Santa Ceia do ano. Bem verdade que alguns não puderam estar presentes, alguns até situação de saúde, né, que mandaram mensagem, e alguns porque estavam longe ainda, como também alguns até por causa da chuva que ficaram intimidados, e aí participam da live e vão de alguma forma ser abençoados também. Mas é importante a igreja se reunir. Eu mandei deixar aqui até o dia de hoje, à noite, né, quando acabar o culto, então já estou avisando aqui, porque o pessoal às vezes não entende informação. Então acabou o culto, vai sair daqui o Feliz 2022. Mas pedi para deixar, até porque alguns não puderam estar conosco na vigília, e se foi o seu caso, eu não te vi ainda essa semana, que Deus te abençoe, e tenha realmente um Feliz 2022. Aqui nós estamos vivendo o tempo do alargamento do Senhor, o tempo em que vamos ver então Deus nos trazer crescimento nessa terra. Mas é importante você entender, querido, que o crescimento tem um custo, né? Ele custa alguma coisa. Você sabe que nós temos uma dificuldade de às vezes associar a bênção de Deus querendo tirar a nossa responsabilidade. Quantas pessoas eu já vi da cabeçada na vida, e se você for questionar, ela vai dizer: poxa, mas eu acreditava que Deus tinha me abençoado, eu acreditava que eu tinha a bênção. E aí você vai conversando com a pessoa e você vai entender o seguinte: realmente ela tinha a bênção, mas ela achou que Deus ia fazer tudo. Ela não quis negar a si mesma, ela não quis fazer o que Deus mandou, consequentemente, não aconteceu o milagre. Então a responsabilidade é mútua. A parte de Deus, Ele é fiel sempre, e a nossa parte é fiel também. Então seja assim a sua vida, bendito ao entrar, bendito ao sair. Assim é a nossa vida em Cristo Jesus. Então Deus é fiel do início ao fim, Deus faz obra e sempre vai fazer. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra lá no Mateus 6, o capítulo, versículo 33. Nós temos aqui uma passagem, eu vou ler aqui e depois então vou voltar lá atrás, né? Vou ler de trás para frente para você entender. Esse mês de janeiro, eu tenho falado também, eu até pedi, alguns devem ter a lista, né, dos versículos da justiça, e eu não tenho sido assim taxativo em pregar o versículo do dia, mas eu leio e oro e abençoo você, e você então lê e ora também, e aí nós estamos juntos em união. Mas aqui eu prego por inspiração, Deus inspira e eu então falo. Vou falar da justiça também, vou usar um versículo desses 31 aqui, mas sempre para orientar. Então Mateus, o capítulo 6, o versículo o 33, como eu disse, todo mundo conhece e alguns não praticam. Diz aí: buscai primeiro o reino dos céus. Tem tradução que fala reino de Deus. E a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então veja que ele diz aqui, ele começa dizendo buscai. Então é responsabilidade nossa, irmão. Imagine eu chegar para você agora, você está a pé, você está numa dificuldade muito grande, e aí eu tenho um carro que eu não uso, que está parado há muito tempo, que seja, ou recentemente, lá em Minas Gerais, ou nas Minas Gerais, como dizem. Então está lá no estado de Minas Gerais. E eu chego para você e digo: olha, fiquei sabendo que você está a pé, você não tem carro, e eu resolvi doar um carro para você. Só que ele está lá em Minas. Muita gente nessa hora diz assim: ah, mas lá em Minas é muito longe. Mas eu não tenho ninguém para me levar lá. Mas não tem dinheiro para pagar a passagem. E aí eu vou lá, pego o carro, mas não tem dinheiro para encher o tanque,
para voltar e pagar o pedágio. Assim, muitos agem dessa maneira em relação a Deus. Tudo tem um problema, tudo tem uma dificuldade. Ele não entende que se Deus deu a bênção, deu por completo. Aquele que entende, ele agradeceria uma situação dessa e diria, graças a Deus, eu estou indo atrás. Louvado seja Deus, agora não vou andar mais a pé. Mas e o dinheiro para ele ir? Aí é outra história. E que seja o combustível para ele voltar de lá para cá, no sentido abastecer o carro, ou que seja no sentido pagar o pedágio. Aí é outra história. Todo aquele que crê em Deus sabe que Deus é Deus de princípio e fim. Se ele principiou algo, começou algo na sua vida, ele vai até o fim, não vai parar no meio do caminho. Ele não é idiota, não é derrotado. Ele sabe que tem que ser feito. Mas aí a gente fecha as portas, que Deus dá a bênção. Ah, mas eu não sei dirigir direito. Ah, mas a estrada, para mim vir dirigindo de lá para cá, Fernão Dias, hein, pastor, rodovia da morte. Como é que Deus vai ajudar um cara desse? Como é que Deus vai pôr a mão e abrir as portas e fazer uma pessoa dessa crescer? Só vê o outro lado negativo, só vê o lado ruim da vida. Então, Deus nos alarga e nos faz crescer. Agora, quem tem que buscar o crescimento, quem tem que buscar a melhoria, sou eu, não é ele não. Ele põe a mão e amplia no sentido espiritual, me ajuda, mas quem busca sou eu. Então ele diz aqui, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? São as coisas no qual nós então tanto precisamos da vida. 25, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, tem tradução que fala ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, ou alimento, depende da tradução, e o corpo mais do que a vestimenta? O que Deus está dizendo aqui? O nosso Deus não é irresponsável em nada do que faz, mas Ele tem que ser respeitado na sua origem, na sua criação. Ele está querendo dizer aqui, eu aprendi isso na faculdade de Direito, quando eu fiz a faculdade, e o professor deu uma aula lá falando sobre o direito das coisas. E aí ele disse assim, olha pessoal, hoje nós vamos aprender sobre principal e acessório. E ali ele trouxe toda uma matéria, deixando claro o que seria o principal. Por exemplo, a gente nem sabe disso, a maioria. Quando se fala imóvel, se fala por, vamos dizer assim, por costume. Porque esse prédio aqui, ele não pode ser removido daqui, mas ele pode ser demolido. Então, imóvel, de verdade, a essência da palavra imóvel é a terra, é o terreno. Ninguém remove aquele terreno. Mas se der a doida, você ganhar um grande dinheiro aí, estou de saco cheio dessa casa, você contrata uma empresa de demolição, como foi do lado aqui, ó, rapidinho ele joga no chão. Então, ele é imóvel, aspas, porque se você derrubar, ele quebra e deixa de existir. Então, a casa é considerada principal porque é algo que fica lá, fixo e tal. Dentro dessa casa, existem os acessórios. E aí envolve a divisão dos cômodos, envolve os móveis e tal, aquela coisa toda. Mas ninguém mora na rua com guarda-roupa, que seja ele planejado. Agora, dentro de casa sem guarda-roupa, dá para você morar. Sim ou não? Então, o principal é a casa, não o guarda-roupa. Você está sem mesa, mas o principal é a comida. Senta no chão e come, principalmente para quem tem articulação boa, né? Ele senta igual o japonês lá e come. O japonês nem senta em mesa, não costuma, né? Como a gente tem mania de sentar lá numa mesa bem baixinha. Até aí, o principal é a comida. Dentro de casa, vamos falar da mesa. O principal é a mesa e não a toalha que enfeita a mesa. Então, um é o principal, o outro é o acessório. Aqui Deus está dizendo assim, olha, o principal é a vida e não o alimento. E hoje a gente olha na rua, quantas pessoas que a gente conhece, que o cara passa fome assim, numa forma assim, absurda. Come um negocinho a cada 15 dias, está vivo. Porque não é a essência da comida que mantém ele vivo, mas é o querer de Deus. Uma vez, eu não aconselho, pessoa de cabeça fraca não pode ver aquilo. Mas uma vez eu estava vendo na internet, tem 2 coisas que eu vi lá que mexe. Olha que eu gosto dessas coisas, não que eu seja masoquista, mas eu gosto de coisa assim.
e de ver essas coisas. Aí me mandaram um link, o nome do vídeo, pé bichado. Eu vou dizer, irmão, se não tiver estômago, não vê não. O negócio é cruel. E também é difícil acreditar que um ser humano chega ao ponto daquele. É uma coisa assim, nojenta. Eu conheço gente que assistiu, ficou 3 dias sem comer. Então, se é fraquinho de cabeça, nem chega perto. E tem um outro, de um vídeo que mandaram, que o camarada, as costas dele, ela é verde igual lodo. E dentro das costas, uns buracos assim, enorme, cheio de larva e bicho. Os médicos tirando aquilo e dizendo, como é que esse cara está vivo? Como é que esse camarada não morreu por infecção? É impressionante ver essa cena e o cara vivo. Como também tem um outro caso, que esse é mais grave ainda. O camarada, você olha no primeiro momento, parece que ele está morto, parece um defunto. Ele está no extremo da magreza, a pele toda ferida, toda machucada, e percebe-se que ele está vivo, porque ele mexe os olhos e faz alguns movimentos com a boca. Mas quem está tratando dele, o tempo todo, não sei se é enfermeiro ou médico, ele diz, como é que esse cara está vivo? Como é que esse camarada não morreu? São cenas que realmente impressionam. Mas quando eu vejo isso, eu sempre reporto para o lado espiritual. A vida realmente pertence a Deus. E você precisa entender isso e aceitar. E aí você vai deixar as vaidades de lado, você vai tomar conta da essência. Deus é Deus que supre necessidade, vaidade por sua conta. Futilidade, vaidade é por sua conta. Ele é Deus que supre necessidade. E Ele mais do que nunca sabe o que vale mais. Eu falei aqui e falei com segurança. Fui burro durante muito tempo. Agora eu estou lutando contra isso. Mas fui burro. E qual a minha burrice? Eu tinha um orgulho tremendo. Quando alguém falava alguma coisa, de eu estar gordo. Eu estofava o peito e dizia, mas eu sou um gordo saudável. E realmente, graças a Deus, não tem problema nenhum de saúde. O dia que eu fui com diagnóstico para quase fazer a bariátrica, e acabei depois voltando atrás e não fiz, o doutor olhou, e tem uma hora que eu fui até meio grosso com um deles. Ele olhou e falou assim, mas você não tem isso? Não, senhor. Mas sua pressão é assim? Sim, senhor. Mas você não tem isso? E aí eu já dei na lata. Falei, doutor, você não está com o exame na mão? Eu já dei na lata. Porque o cara ficou impressionado. Porque tudo aquilo que saiu no exame é contrário a quem é gordo. Principalmente do tamanho que eu fiquei. Mas desde lá de trás, fazia exame periódico, graças a Deus, tudo em dia, tudo top. Minha pressão é baixa, tudo no ok. Nunca tive problema nenhum em relação à obesidade. Mas, ser gordo é burrice. Por uma série de coisas. Tira a mobilidade, cansa o corpo. Você pode até viver menos do que deveria, porque quanto mais gordo e pesado o seu corpo, mais energia desgasta e você fica mais velho rápido e morre mais rápido. É provado hoje pela ciência que quem come menos, vive mais. Mas o burro que vos fala, eu sou gordo, mas sou saudável. Tinha um orgulho tremendo. E até hoje, quem convive comigo aqui pode ver. Eu tinha lá umas manias idiotas, de vez em quando comia, que era o que eu gostava, pastel principalmente. Mas negócio de pizza, bolo, encher como muitos fazem, parece um formigão, come isso, aquilo, outro, já nunca foi o meu caso. Era arroz, feijão, e carne, saladas, legumes, como de tudo. Porém, comia num espaço muito grande de tempo, que prejudica o funcionamento do corpo, e quando não comia além da necessidade. E ficou desse tamanho, o idiota que você fala. Mas agora eu deixei de ser idiota. Não vou falar nada não, porque, como diz, uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Mas, enfim, aqui, nesta palavra, tem 2 pastores amigos. Um estava com 195 quilos. E o outro com 150 e pouco. Só que esse 150 e pouco era baixinho. E o outro era até maior que eu, 195 quilos. E os dois tiveram essas experiências de ler esse versículo. E a ficha caiu e eles disseram, espera aí. Eu não posso achar que a comida é mais importante do que a minha vida. Aqui diz que a vida vale mais do que o mantimento ou o alimento. E sobre essa palavra, um deles tomou a decisão
e fez a bariátrica, justamente com a intenção de reduzir o número de comida, a quantidade, e ele então emagreceu razoavelmente. E ele tinha também outros problemas de saúde. O outro, sobre essa mesma palavra, ele tomou uma outra decisão. Vou fechar a boca. Um dia eu fui no doutor, acho que é João, né, doutor João lá, João. É que eu confundo ele com o doutor Francisco, um outro médico. Os dois endocrinologistas. E aí eu fui lá com o doutor João, fiz uns comentários, que ele falou, senhor Wagner, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor acredita que é possível engordar respirando? Não, senhor. Bom, então o senhor já sabe que está gordo porque come muito, né? Sim, senhor. E aí ele falou assim, bom, já é um bom passo, porque eu encontro pessoas aqui no meu consultório, um cara é endocrinologista, que quer me convencer que ele come pouco. Agora, existe problema metabolismo, que fala. A pessoa tem o metabolismo diferenciado, e eu estudei com uma moça que chama-se, uma senhora, agora não lembro se é Rosângela ou Solange. Em 2003 eu a conheci. Ela tinha 55 anos de idade. Na época ela teve que entrar com ação contra o convênio dela, porque ela tinha um desvio no metabolismo dela de tal forma que ela engordava respirando. Ou seja, mesmo sem comer nada, tomando apenas água, ela ganhava peso. E ela teve um filho um pouco além da idade, 45 parece, que era o filho que ela... Não, 40 anos. Então ela teve algumas complicações, inclusive na coluna. Então ela sofria muito, dava dó de ver a dificuldade que ela tinha, às vezes, de andar e tal. E ela teve que entrar na justiça, porque naquela época só se fazia a operação bariátrica por IMC. Mas o IMC dela não alcançava o suficiente para fazer a bariátrica. E ela então entrou na justiça e conseguiu, e o convênio fez lá a operação dela. Houve ocasião, ela fazia um rigoroso controle, houve ocasião que durante o dia ela fazia o controle do peso, e aí no outro dia ela tomou água e de manhã um copo de café com leite. Só. No final do dia ela estava não sei quantas gramas lá mais gorda. Então existe, mas a grande maioria de nós que estamos gordos, que temos excesso de peso, é porque comemos mal, no sentido quantidade, fora de tempo e coisa que faz mal para o nosso corpo. A ciência hoje prova que tem um monte de coisa no nosso corpo, toxinas, retenção de líquido, porque a pessoa come algo que o corpo dela rejeita. Mas ela ignora e come. Ela ignora e bebe, porque está acostumada, porque gosta. Então é importante que você entenda, porque no final do versículo nós lemos, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Aí Deus está olhando para você, e você dizendo, Deus, está faltando isso, está faltando aquilo outro na mesa, está faltando isso aqui. E aí Deus vai analisar o seguinte, é necessário o que está faltando? Porque se for frescura, como alguém diz, né? Se for a Nutelazinha da vida para você passar no pão, esquece, filho. Compra seu risco. Está reclamando que está faltando pizza? Eu aprendi também nesse tempo todo pesquisando aí sobre os endocrinologistas, como os nutricionistas e os nutrólogos. Todos eles falam a mesma coisa. Existe alimento e existe produto alimentício. Qual que é a diferença? O alimento é o natural que a terra produz. Seja a carne lá, o frango, o ovo e tal, que não é a terra que produz, mas enfim, é o natural que Deus ensinou. Então, verduras, frutas, legumes e tal. Agora, existem os produtos alimentícios. É uma chips, por exemplo. Esfirra. Pizza. Bom demais, tem um sabor enorme, mas isso não é alimento, isso é produto alimentício. É aquele chiclete, é aquela bala. Conheço um camarada que ele ficou pré-diabético e depois voltou ao normal. De tanto chupar uma bala tal de Toffer, que é boa demais, né? Tem algumas que tem recheio e tal. O cara comia aquilo quase que 1 quilo por dia. Só parou porque a glicose foi lá em cima, ele passou mal. Mas o que ele está fazendo diferente? Deixou de fumar e tome bala. Dava vontade de fumar, tome bala. Foi lá em cima a glicose do cara. E quem diz que bala é alimento? Mas é bom, o sabor é top. Não adianta ser hipócrita nessa hora. E as indústrias, nosso mercado aqui, trabalham em cima disso, de produzir algo gostoso.
Pode ser uma porcaria do início ao fim para o corpo, mas é saudável. Refrigerante. Quantas pessoas que eu conheci, está com sede, toma refrigerante, sede se mata com a água. E já se provou que o rim é um ralo tremendo que ele tem, quando a gente toma qualquer líquido, pode ser leite, pode ser café, pode ser o que for, e ele tem que separar o líquido da água para você depois ir lá no banheiro e urinar. O rim se purifica, se regenera com água. Conheço gente que já disse, água? Para quê? Tem gosto de nada. E tome leite, tome café, tome isso, tome aquilo outro. Refrigerante. E é por isso que a essência da mensagem aqui é o reino dos céus e a sua justiça. Bom, e resumindo isso tudo, os médicos hoje dizem que, na verdade, nós escolhemos viver doente. E qual a escolha que a gente faz? Comer coisa que faz mal para a gente. Comer coisa que só atrapalha o corpo, nos mantém gordo, nos mantém fora do peso, cheio de indisposição e etc. Então, aí alguém diz, oh Deus, me cura aqui e tal. E ele quer ficar curado porque ele quer tomar 3 litros de café por dia. Será que é necessário isso? Ele quer ficar curado porque ele quer arrebentar na Coca-Cola e não quer ter problema de diabetes. Ele quer ficar curado porque ele quer comer o bolo de chocolate, igual o filme lá da Matilda, que tem lá um menino gordinho que come um bolo de 3 quilos ou mais de chocolate. Tem gente que quer aquilo ali. E ele quer que Deus o cure, porque ele quer chapar de chocolate. Quem disse que chocolate é alimento, filho? Quem disse isso? Onde é que está escrito isso? E quem foi que inventou e disse que chocolate é alimento? E assim tem um monte de outras coisas por aí. Chiclete, bala, bolos e blá, blá, blá. O caso é, aqui deixa bem claro, olha o que ele diz. Versículo 25, lá no final. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então Deus muitas das vezes está sendo visto como injusto, mas Ele é Deus justo. Só que o que Ele dá para a pessoa é para ela se manter, é alimento e não produto alimentício. Então não adianta eu orar a Deus porque eu quero comer 10 pizzas por semana. Eu vou orar a Deus porque sem cachorro quente eu não vivo. Eu conheci um que ele disse que uma vez foi numa festa e numa brincadeira de poucos tempo, 1 ou 2 horas, ele comeu 16 cachorro quentes. Quando ele falou, eu falei, como? Ele falou, pois é. E eu só não comi mais porque eu fiquei com vergonha, porque colocaram uma bandeja perto de várias pessoas e uma perto de mim. E os cachorro-quentes naquele saquinho, tudo bonitinho. E eu olhei na bandeja, cabia 24, de pezinho assim. O outro pessoal, a bandeja estava perto deles, e essa ficou perto de mim, então só eu peguei. Quando me dei por conta, eu tinha comido 16 cachorro-quentes. É simples assim, irmão. Essa é uma característica pelo qual você precisa entender. E quem disse que o cachorro-quente, seja o pão, seja o que vai nele, e a salsicha principalmente, é necessidade? Quem é que diz? Não existe isso. Então, esse ano, comece certo, querido. Não vamos fazer aquelas promessas idiotas que todo mundo, não, este ano eu vou perder tantos quilos, este ano eu vou... Isso é balela. Faça, não fale. Agora, como é que você vai fazer se você não acredita que aquilo é errado? Por que eu fiquei desse tamanho? Porque para mim o importante era ser saudável. Conheci alguns magros que eu tinha até orgulho. Cara com colesterol, pressão alta, quase morrendo e nem sabia. E eu gordo, saudável. Alguém disse que estar gordo é como cartão de crédito. Você tem um cartão de crédito, você arrebenta a boca do balão, mas a fatura chega, sim ou não? Pois é, viver gordo, a fatura chega, filho. Como também outras pessoas que são magras, mas que comem e bebem coisa que faz mal para a saúde. A fatura vem, filho. Uma hora ela chega. E Deus, na sua misericórdia, usa a cada um de nós. Eu nem seria um bom exemplo para falar sobre isso, mas Deus colocou o coração, eu estou falando. Então, perceba e atente para isso. Porque dá-se a impressão, de vez em quando, que Deus não é tão justo como diz. Mas Deus é Deus que supre cada uma das nossas, o quê? Necessidade. E quem diz que a linguiça calabresa é necessidade? Quem diz que o hambúrguer é necessidade? A Nutella é necessidade?
Na minha época não tinha Nutella, era amendoim. Que beleza. Mas quem disse que isso é necessário? E assim poderia ficar falando aqui 3 horas sucessivamente de coisas que a gente gosta, faz bem ao paladar, mas um mal terrível à saúde. E muitos de nós, às vezes, não estamos tendo acesso àquilo e achamos ruim. Um dia, estava conversando com um pastor daquele bem dramático, eu falei, irmão, lá em casa, meus filhos estão passando fome. Sério? Meu Deus do céu, como assim, pastor? Sim, eles têm fome de McDonald's, de soube. Não leve eles a lugar nenhum mais. Uma das razões é que não tem mesmo. Até aí, filho, vai ficar feliz ou triste porque comeu um Mac, não sei das quantas. Para. Mas tem um bando de gente por aí que se endivida e faz acontece para comer naquele restaurante, para comer aquela comida, não sei das quantas. Saiba você, saiba aquela porta consciente, Deus é Deus de necessidade, frescura, vaidade é por sua conta. Gasta o seu dinheiro e depois fica expondo o dedo, oh, poxa vida, mas gastou com vaidade. Ele supre necessidade. E aqui ele fala sobre a importância do corpo em relação à comida. Mais vale o corpo do que a comida. E esses casos que eu falei para você, se você tiver coragem, tá? Procure na internet, no YouTube, que você vai encontrar. O cara sendo comido vivo por bichos. Os médicos ficam assim horrorizados de ver como é que um cara daquele está vivo. Mas ali fica claro de que a vida vale mais do que o corpo, vale mais do que aqueles micróbios e aqueles bichos que estavam comendo o cara vivo. Um cara daquele não come. Com certeza ele mal dormia. E os coitados, por assim dizer, não é digno de dizer isso, mas para entender aí na mensagem, aqueles que vivem na Cracolândia. Qual a higiene que aqueles camaradas têm? Homens e mulheres. Qual o cuidado com a vida que eles têm? E a questão de comida e dormir e tal, o cara vive quase que 24 horas aceso, cheirando cocaína, fumando pedra, fumando maconha. E quantos vivem nessa vida, ó? Anos a fio. Em contrapartida, o outro está todo saudável lá, todo cheio de faz isso, faz aquilo, faz academia e tal. Não que não seja necessário, é bom, faz parte. Mas, de repente, pum, morre. E o outro coitado lá, que não tem um mínimo de aciamento, de higiene, não toma banho direito, está vivo. Eu me lembro de uma matéria, quando eu era pastor lá em Carapicuíba. Lá tinha um lixão, ainda tem. Não, agora não tem mais, mas tinha um lixão. A cidade toda, quando a gente chegava perto do centro, fedia. Era terrível. E aí uma vez fizeram uma matéria, não sei se foi na Globo, sei lá como foi. E levaram lá os repórteres para poder fazer aquelas cenas terríveis de crianças pequenininhas, como um senhor. Esse aí foi o destaque da matéria, 74 anos. Segundo ele disse, foi nascido e criado lá no lixão. O cara nunca tinha ido no médico. Ele foi usado como estudo para poder, vamos analisar o cara, como assim? Ele era assim bastante magro, mas não é aquele magro seco de morrendo. Era um magro até com boa aparência. 74 anos de idade, diz ele que a vida toda no lixão. O repórter fazendo lá a reportagem, ele pegava restos de comida, não só ele como as crianças, brigando, disputando com o urubu. É uma coisa triste de ver. E aí conseguia pegar um pedaço de carne, às vezes, aquela pedaço de carne todo gosmento, assim, já estragando ao limite, cheio de bicho, aquele bicho de lixo. Batia assim, ó, até caía assim, parecia um monte de arroz cair no chão. É o que ele tinha para comer, irmão. É lixo. E o cara vivo, saudável lá. E é nessa hora que eu repito, você olha a essência da vida que só pertence a Deus. Vida e morte pertence a Deus. Então cuidado para você não exagerar, viu? E achar que precisa de uma camisa da marca tal, porque você vai se sentir mais homem que os outros. E aí ele diz aqui no final do versículo, e o corpo mais do que a vestimenta, ou seja, o mais importante é o meu corpo. E se o meu corpo é importante, inclusive nós que somos cristãos, cheios do Espírito Santo, ele é templo do Espírito Santo. O que valoriza é o Espírito Santo, é a presença do próprio Deus em mim. Não vou sentir o cara, que agora estou usando a camisa da marca tal. Aí eu ando todo, porque eu gosto, porque vou sentir mais homem, porque eu estou usando a marca tal, ou a camisa tal, calça tal, tênis tal. Isso é para gente fútil, vazia. Qualquer pessoa que sabe quem é em Cristo Jesus, ele veste o que cobre a nudez. Agora é claro, entre aquilo que é razoável, o que é ruim e o que é melhor,
Deus quer que você tenha o melhor. Mas agora você não vai achar que você é mais que os outros. Comprou uma calça diesel, da marca diesel, um dia desse eu vi, uma razoável, né? A top não. Calça jeans, R$ 2.500. Como assim? Você vai lá no Baraizão, lá você olha, nossa, 120 está caro. E de repente acham até mais barato. De fato. E o outro tem que pôr a marca diesel. Porque ele é o cara, relógio de R$1,5 milhão, é isso, aquilo, outro, é futilidade. Deus não participa disso. Deus não é vaidoso, não participa de vaidade e nem do que é fútil. É fútil, é frescura, é por sua conta e risco, não conte com ele. Se você tem um carro, precisa trocar o pneu, pode ir atrás da melhor marca, Deus vai dar condições, você compra. Agora, se você quiser pagar de gatinho, comprar uma roda esportiva, pneu, né, de perfil baixo que fala, para o carro ficar todo esportivo, bonitão, a roda esportiva, o pneu afrescurado, por sua conta. Conta com Deus não. A menos que você tenha uma casa de acessórios para carro que venda roda e pneu. Então, você até usa o seu carro como cartão de visita. Você precisa de ouvir um som. Mas você não precisa de metade do carro com caixa de som, como a gente vê uns tontos por aí. Aquilo ali tudo, Deus não chega nem perto, irmão, porque é vaidade, é fútil. Para que tudo aquela sonzeira dentro do carro? O cara é surdo? O carro não foi feito, qual é o objetivo do carro? Transportar a vida, pessoas. Não é fazer balada, como muitos fazem por aí. Abre a tampa do carro e vira o Satanás enchendo a paciência de todo mundo com som nas alturas. Então, você quer gastar dinheiro com som, você quer enfeitar todo o seu carro, você quer pôr frescura, saiba, é por sua conta. Deus não vai multiplicar o seu dinheiro para você gastar nessas porcarias. Ele vai te dar condição de ter o mantimento, o necessário. Vai trocar o pneu, melhor que ele quer que você coloque lá. Vai fazer uma coisa no carro, que seja troca de óleo. Quantos carros eu já vi aí de amigos e tal, que foi para o pau rapidinho o motor, aí vai ver o cara põe o óleo mais vagabundo que tinha na face da terra, ele punha lá no motor. E às vezes motor de alta performance, carro mais possante, e o motor ia para o beleléu. Duvido que se eu fosse na casa de um tonto desse, não tinha pizza lá. Duvido que não tinha na casa dele lá refrigerante. Duvido que ele não fazia lá de vez em quando um churrasquinho para comemorar a vitória do time. E aí compra um carro de alta performance, quanto que é o óleo? X. Oh, meu Deus, tudo isso? Ah, não, vou pôr esse mais barato. Aí ferra o motor, gasta 10 mil conto para fazer o motor. Por isso a vida e a sociedade está do jeito que está. A futilidade, a vaidade tomou conta do que é necessário e do que é útil. Agora, o bom é que você entenda que aquilo que for necessário, você tem Deus em suas mãos. E se necessário for, e você tem um helicóptero que custa aí o mais baratinho, hoje em torno de R$3,5 milhões, ele tem um para te dar. A título de necessidade, Deus trabalha por você, com você e em você, e através de você e os outros para te abençoar. É fútil? É frescura? É pagar de gatinho, como eu costumo dizer? Conta e risco sua. É importante isso. E sabe por que eu gosto de falar desse assunto? Eu gosto mesmo, porque eu já fui em casa de dizimistas e ofertantes que dava dó. Não tinha nada novo, diferente. E já fui em casa de dizimista e ofertante que dava até orgulho. Qual a diferença de um para o outro? Aquele que entendia que ele tem que ser dizimista e ofertante para a bênção estar sobre a vida financeira dele, mas ele tem que saber gastar. Ele tem que gastar, a Bíblia diz, Isaías 55, que é o que eu pretendo pregar amanhã, Isaías 55, versículo, acho que é o 3 ou o 4, ele diz, não gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Está lá, pão quer dizer necessidade. Não gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Dai a nós o pão nosso de cada dia, a nossa necessidade, a nossa frescura, esquece. Ele dá o necessário. Ele garante a bênção sobre o necessário. Mas o mundo, gerado pelo maligno, ou guiado pelo maligno, que vive em torno de dinheiro e essas coisas todas, vai sempre ter aquele apelo de comerciais, de comida, disso, aquilo, outro, para você ir lá gastar dinheiro, poxa.
Que afinal de contas, é bom que você trabalhe igual um louco para poder dar dinheiro lá para a Sadia, para dar dinheiro lá para a Perdigão, para dar dinheiro para a Toyota, para dar dinheiro para Mitsubishi. Eles precisam disso. Então, mete comercial. Vamos falar para o cara que o cara vai ser feliz se ele tiver um carro aqui igual a esse aqui. É o caso. E é por isso que o cristão, ele não pode ser apaixonado pelo mundo, muito menos guiado por ele. Todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Todo mundo usa, eu não sou todo mundo. Lá onde eu fui criado, os mais antigos, aqueles que têm a minha idade mais ou menos, eles me apelidavam de pai. E a razão é que eu era diferente deles em tudo. Inclusive uma coisa que eu nunca participei. Só teve uma exceção, mas também é porque era útil e eu tinha essa necessidade. Moda, tênis. Na minha época já tinha, né? Hoje eu não sei se fala ainda assim, acho que sim, né? Boné, bombeta. Nunca perdi R$1 com isso lá atrás. O pessoal usava, me lembro quando tinha a moda da calça boca de sino. Os caras metiam lá um pedaço de tecido, parecendo uma pizza, andava na rua varrendo rua. A gente até tirava o sarro, parece varredor de rua. Nunca usei uma daquela. Época de tênis. O top é o tênis tal, é o tênis tal. Nunca comprei um. Era sempre segundo a necessidade. Nessa época eu já trabalhava, eu já tinha dinheiro. Mas nunca foi movido por moda, graças a Deus. E quantas são as pessoas que se deram tão mal por causa do modismo. Todo mundo usa, eu faço também, eu uso também. Eu quero porque é legal, porque é isso, aquilo, outro. Então, querido, fica aí a essência da mensagem. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino dos céus, ou de Deus e a sua. E aí ele conclui, lá naquele versículo, e as demais coisas vos serão? Então Deus deixou de ser Deus? Ele tem que acrescentar. Depois que você busca o reino dos céus e a sua justiça, ele tem que acrescentar. O quê? Uma calça útil para você usar, um sapato, um tênis, um dinheiro para você fazer uma faculdade, uma coisa útil. O problema é que a gente interpreta a Bíblia como quer e achamos que Deus agora vai ter que fazer meus caprichos. Não, Ele é Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Futilidade, vaidade, é por conta e risco. Ele não participa. Então é importante que você saiba disso. Por quê? Dá essa impressão que na vida de alguns Deus não está acrescentando, não. Deus deixou de ser Deus. Ele não está acrescentando um alimento, não está acrescentando um vestimento. Ele está, só que ele só dá o útil. O fútil é com a pessoa. Eu vou ralar aqui o mês todo, vou comprar aqui uma jaqueta da marca tal, ou uma blazer, seja lá o que for, até aí. Eu estava falando aqui sobre situações de empresa que eu já trabalhei e que as mulheres tinham regra de vestimenta. E nessas empresas, o patrão dava um X a mais lá mensalmente. Não era muito não, mas vamos colocar dinheiro de hoje, devia ser uns 300, 500 conto, para elas comprarem roupa social. As mulheres da diretoria, as 3 secretárias da diretoria, uma era trilíngue, a outra bilíngue e a outra era auxiliar de secretária executiva. As 3, mulher fina, tinha que se vestir. Detalhe, batom só vermelho, mas o vermelho que eles determinaram, tá? Tinha uma regra lá. Cabelo liso, podia ter cabelo preso, podia ser curto ou longo, mas solto. Se fosse liso ou caracolado também não interessava, não podia ter cabelo preso. Maquiagem, batom vermelho, aquela, sei lá, que usa a cara, blush, sei lá, muito bem, né, discreto, e lápis no olho. Hoje, essa frescureada aí de colocar cílios postiço e tal, lá não passava não. A unha, como eu falei, era um vermelho, o batom e a unha eram um vermelho X, ou uma outra cor assim, meio rosinha, uma coisa assim. E tinha tamanho da unha. Podia ter essas unhas que hoje parecem um Drácula andando na rua. Meu Deus do céu, como assim? Tinha que ter tamanho da unha. E tudo em regra de trabalho. A calça, aliás, saia, azul marinho, não, azul, acho que petróleo, que parece preto. E preta. 4 ou 5 dedos, eu não lembro se é dedo, centímetro, sei lá, abaixo do joelho. Tinha que ser reta, não podia ser aquela, né, que afinal assim, a pessoa parece um japonês, anda até, pode nem andar que o bagulho sobe. Tinha que ser reta.
Não podia ser saia rodada também. Para evitar andar na rua, que fosse, ou lá dentro da empresa, sobe e aparece tudo. Salto alto, bico fino, preto, 15 centímetros. E extremamente top. Engraxadinho, bonitinho. Regra da empresa. Blusa social, manga comprida, não podia ter decote. Teve uma que assinou uma advertência, porque esqueceu do decote, estava muito exagerado, foi levar a pasta de documento para o patrão assinar. Ô chefe, assina aqui. Já sofreu uma advertência, porque deixou os seios de fora lá na cara do patrão. Ela assinou uma advertência, ela mostrou para mim. Então é assim. Agora, hoje, uma delas, estava tentando lembrar, um dos meus patrões na época, diretores, o salário dele era $4.800. Vamos arredondar para 5. O dólar está em torno de R$6. 6 vezes 5, quanto é que dá? 30 mil o salário do cara. Uma delas, o salário dela era R$1.800. Dólares, era em dólar. Transformava em real. Mas o pagamento vinha baseado no dólar. Vamos arredondar para 2.000. 2.000 vezes 6, quanto é que dá? 12 mil. Você acha que a pessoa vai correr risco? Tá bom, se o cara dissesse, vai ter que usar calcinha branca o resto da vida, desde que não fosse o homem que fosse ver, alguém ia conferir. Vamos ver se a calcinha branca é do tamanho que eu mandei. Quer lá saber? Ganhar 12 pau por mês? Fora as honras e mordomias? Mas tem gente que não faz isso em relação às regras divinas. O valor que Deus nos dá, a bênção, o salário de ser santo, de ser de Deus, vale mais do que 50 mil reais por mês. Mas a pessoa quer vestir o que acha legal. Não importa que falem dela, não importa que esteja exagerando, roupa transparente, apertada e etc. e tal. E ela não entende. Por que a minha vida não vai para frente, pastor? Por que eu não cresço? Porque você talvez seja pior do que essas secretárias aí executivas, como eu estou falando, que cumpriam as regras. A empresa, como eu disse, dava lá um dinheiro a mais para elas comprarem. Os homens tinham que usar terno e gravata. Dentro do departamento onde eles trabalhavam, era permitido tirar o terno. Eles sempre estavam com o terno na cadeira. Mas, quando saíam do seu departamento para ir em qualquer outro lugar, para almoçar, coisa assim, eram obrigados a ir de terno. Essa regra hoje rege lá no STF. Aqueles ministros que lá estão não podem, hipótese alguma, ficar sem terno. De jeito nenhum. E no caso deles, usa até aquela toga, né? Preta. Regra do ofício. Lembro tempo atrás, a Carmen Lúcia, ela quebrou o paradigma e foi, depois de não sei quantas décadas, ela foi de calça social. E ninguém mais usava. Todas as ministras do STF, como também ministras, no modo geral, aí pelo Brasil, é só saia. Ela quebrou a regra, mas pode, na regra do regimento interno lá, pode usar calça social. Olha o jeito que elas se vestem. Vê se você vê alguma coisa imunda, desagradável numa ministra do STF. Mas ontem não, sei lá que dia que foi, eu vi uma senhora que você batia o olho e você vê que já está nos 50 e tal, quase 60. Vestida igual uma menininha, que coisa ridícula. E o pior, tudo caindo para lá e para cá. Como assim, gente? Tem que ser muito endemoniada assim, ou levada ao cubo para sair na rua daquele jeito, ainda mais sendo uma avó. Mas a avó do STF, você não vai ver isso. A avó bilíngue ou trilíngue de uma empresa multinacional, você não vai ver isso. Primeiro que ela entende que o cargo dela é nobre, exige nobreza para vestir, exige regras. Espiritualmente falando, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 1. Andai de forma digna, conforme a vossa vocação. Como é que tem hoje um monte de crente na igreja, homens e mulheres que se vestem igual os pecadores lá fora? Isso tudo interfere na sua vida espiritual, principalmente nesse aspecto da mensagem de hoje. Ele é Deus justo, e Deus que põe o poder dele a seu favor, se for necessário. Futilidade, frescura, você gasta o seu dinheiro, trabalha igual um doido para comprar aquela camisa caríssima. É aí. Ele é Deus de necessidade. Supre cada uma delas. Necessidade.
Fútil é por sua conta. Agora, para a gente finalizar, ele diz: olhai as aves dos céus, olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha aqui, o Pai Celestial nos alimenta muito mais do que as aves dos céus, que nem semeiam, nem colhem e tal. E ele diz: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo à sua estatura? Por mais que você seja vaidoso, cuidadoso, ninguém acrescenta 1 milímetro ou um côvado, que quer dizer 50 centímetros, no seu tamanho físico. E alguém também já diz: não estende-se a vida 5 minutos além daquilo que Deus acha que acabou. Pode ser quem for. E aí ele continua, 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios dos campos, eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá a vós muito mais, a vós, homens de pequena fé? Então veja que Deus tem uma graça e uma glória para dar para cada um de nós, desde que a gente dependa e entenda que Ele é Deus que supre necessidade. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, ou solícitos, ou ansiosos, depende da tradução, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, que é a paixão, a loucura do homem. Onde morar, que profissão ter, com quem casar, o que comer, o que vestir. E nisso fazem grandes loucuras. Casam com pessoas erradas, trabalham em lugares indevidos, fazem hora extra igual um doido para ter o carro, a roda esportiva do carro, para comprar aquela roupa, para fazer aquela viagem, por aí afora. E aí ele diz mais, né, que é o que o Tiago fala. E 38, mas buscar em primeiro lugar, 33 aliás, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas essas demais coisas, ou seja, roupa, comida, moradia, profissão, marido, esposa, tudo que é necessário para se realizar aqui na terra, será o quê? Será o quê? Acrescentado. Aí é a conclusão que eu falei dos professores lá de direito. O acessório segue o principal. O principal é buscar o reino de Deus e a sua... e essas demais coisas, tudo o que for necessário, Ele acrescenta, Ele manda junto. Ele alimenta as aves dos céus, veste os lírios dos campos, quanto mais nós, homens de pequena fé, que somos os filhos dele. E ele disse que devemos orar e dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de quem? Nosso, dai-nos hoje. Você acha que ele esqueceu dessa oração? Eu escrevi isso na Bíblia? Não lembrava não. Como assim? Ele não cochila, não dormita, não vacila. Mas olhando isso aqui parece que não é verdade. Que o cara vive na pindaíba. Vive vendendo o almoço para comprar a janta. Vive juntando moedinha. Por causa do quê? Das vaidades, das frescuras, das viagens desnecessárias, do pagar de gatinho desnecessário, essa época de festa, inclusive, comer o que é desnecessário. É por conta e risco, você ouviu, querido? Ah, mas eu sou dizimista e ofertante. Já disse, já fui em casa de dizimista e ofertante, que a casa do cara, nosso Deus. E já fui em casa de dizimista e ofertante, que era até menor do que esse outro, e a casa do cara top, tinha de tudo, tudo funcionava perfeitamente. Mas o cara, para gastar R$1, quase que fazia um jejum de 3 dias. Mas por quê? Porque ele cria, que ele tinha que estar debaixo do reino de Deus. Não brinque com essas coisas. Está começando agora, o ano está fresquinho. Hoje, dia 9, temos aí 365 dias, ou 356 dias pela frente. Mas quando menos esperar, está batendo lá na porta o fim de 2022. E aí, vai ser a mesma coisa? Continuou gordo, continuou cheio de colesterol, continuou endividado, continuou fútil, não fez um curso, não melhorou, não se corrigiu, não mudou de vida. Mais uma vez, que a gente parece os mentirosos lá fora que diz tantas promessas que fazem na virada do ano e chega no outro ano não fez foi nada. Mas a Bíblia diz no Salmo 55 que o ímpio, desde o ventre da madre, Salmo 58, diz que o ímpio, desde o ventre da madre, ele é mentiroso. Então qualquer homem que não conhece a Deus, é normal que ele minta.
E aí ele minta na hora de dizer que vai emagrecer, ele mente na hora de dizer que vai prosperar, que não vai bater mais na mulher, que não vai fumar mais, que não vai beber mais, tudo conversa, tudo sobre body love. Quando chega a situação, ele cai de boca e faz a porcaria. Não seja você assim. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus ser o seu pai de verdade, nutrir a sua vida, fazer de você uma pessoa bem-sucedida. E aí, para concluir, aqui no livro de Isaías, capítulo 32, abre aí. Olha o que diz aqui, importantíssimo, está naquela folha lá que eu não vou nem conferir aqui para não perder o foco. Isaías 32, o versículo... Tem 2 versículos aqui, eu vou ler o versículo 15, diz assim, ó, Isaías 32, 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito da onde? Da onde? Lá do alto, é o Espírito Santo, a unção de Deus. Por isso ele diz, buscar em primeiro lugar o reino dos... Aqui, a confirmação. E aí ele diz, então o deserto, que quer dizer lugar inóspito, difícil, se tornará um campo fértil. E o campo fértil será reputado por um bosque, ou seja, onde há dificuldade a pessoa supera e tem muitas bênçãos. E o juízo habitará no deserto, que quer dizer a autoridade contra Satanás e os seus demônios. Ela nunca vai ser surpreendida pelo mal. E a justiça morará no campo fértil, que quer dizer a operação de Deus e o cumprimento de tudo que saiu da boca dele. E aí ele conclui, 17, e o efeito da justiça será o quê? Paz. E a operação da justiça, repouso e segurança de vez em quando, hein? Para quando? Acabou, querido. Como é que eu sei que Deus me ouviu, que o reino dos céus está atuando? 2, 3 são as coisas que eu preciso saber. Se a justiça estiver operando, o efeito da justiça será o quê? Será o quê? Paz, tranquilidade, não tem perturbação. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer para pagar esse carro? Jesus, filho, o reino não está lá não, hein? Está não. Onde há o reino dos céus, há justiça. E a justiça, o efeito da justiça é o quê? Paz, não é perturbação. O que havemos de comer? E agora deu para onde eu vou? O que vai ser de mim? Estou ficando velho, daqui a 30 anos, meu Deus. Deus não está fazendo. E aí ele conclui. E a operação, o agir da justiça, o efeito é a paz. E a operação, o agir da justiça traz para nós o quê? Repouso e segurança para sempre. Repouso é saber que estamos debaixo da mão do poderoso Deus. Cobrir-te-á com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 a meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Mal nenhum me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. A justiça do reino está operando na vida dessa pessoa. Por isso ela vive em paz, mesmo em épocas difíceis como essa que enfrentamos. E agora, irmão, já aproveitando aí a deixa, não vai deixar o coração desesperar de novo por causa da tal da Omicron, né? Não vai nessa não. Existe, é real, muitos estão contaminados, mas é manter a fé. É estar firme, independente de fato, circunstância, ou até, se for o caso, sintomas, é claro. Se tiver, não tendo comprovação, então você faz lá o resguardo lá que eles falam, lá, quarentena, para não contaminar outros, mas sem pavor. Oh, meu Deus, de novo! Para com isso. Aonde está a justiça, o efeito da justiça é paz. E a operação da justiça, repouso, tranquilidade e segurança para sempre. Por isso, irmão, tem gente que casa e separa. Porque ele casa sem a justiça do reino dos céus. Aí o negócio fica difícil, o marido engorda como eu, ou coisa contrária, aí um larga, né, porque agora está gorda. Que agora já tem 50, mas quando casou tinha 20, filho. Mas agora... Aí o babaca troca um de 50 por um de 20. Por que acabou aquele casamento? Porque a justiça de Deus não estava ali. Se tivesse aquele casamento, teria paz, repouso e segurança. Repouso no sentido de saber, estou com a pessoa certa, essa aqui é para comer comigo filé mignon e comer osso, roer osso. Essa aqui está comigo para comer o mais caro da terra, mas se for o caso, a gente come pé de frango.
Que, aliás, eu digo de passagem, eu gosto muito, né? Pé de galinha. Mas, enfim, é pau para toda obra. Você sabia que 70% a 80% das causas de divórcio no mundo é por questão financeira? 70% a 80% da causa dos divórcios no mundo por situação financeira. Como assim, gente? Onde está o amor aí? Uma vez, muito tempo atrás, não sei o que foi que aconteceu, que eu comentei com a minha esposa, eu falei, filha, sabe, a situação está difícil e tal. Ela virou para mim e falou assim, ó, eu casei contigo para estar contigo onde quer que você esteja. Se a gente viver numa casa luxuosa, lá estaremos. Mas se tiver que ir para debaixo da ponte, eu vou junto. Aquilo até me emocionou na hora. Não lembro bem a situação, de onde veio esse comentário, mas foi isso que eu ouvi da boca dela. Querido, aproveitando a deixa, vai casar, vai comprar, vai vender, vai fazer o que quer que seja, ó. O Batoré, que é o inimigo lá, o inimigo não está de olho. Ele está interessado só na aparência. Ele está achando que casamento é assim, fuleira. Na primeira crise de fome, um separa do outro ou trai um ao outro. Por isso tem tanta desgraça aí na face da terra, que a justiça de Deus nos faz presente ali. Onde a justiça, a paz, repouso e segurança para... pastor, mas é Covid. Para... Tem. É o Omicron. Para... mas é o HN1. Para... é o H3N1. Para... A menos que a justiça não esteja aí. Entendeu o recado, né? Falei até mais do que de manhã, hein? Tentei aí suas razões. Bom, agora nós vamos preparar o coração para participar da Santa Ceia. De quem é a ceia? Dos filhos. Aqueles que se assentam à mesa com a responsabilidade de não viverem mais a vida do pecado lá fora. Pessoas que entendem que são uma nova criatura e que foram criados segundo Deus, a verdadeira justiça e santidade. Então, se a sua natureza é por parte de Deus, você tem algo dentro de você, você concorda com Deus, você obedece a Deus, você ama e respeita a Deus. Se não há essa natureza em você, você vai respeitar a sua carne, a sua vontade, o mundo e as paixões que a carne te oferece. Sendo assim, se é este o caso, não participe, você se amaldiçoa ainda mais. A Santa Ceia é para filho. O que decidiu sair das trevas e vir para a luz. O que morreu para o mundo e foi crucificado para o mundo e agora ele vive para Cristo. Lutas, todo mundo enfrenta. Tentações, também. Vontade pode até surgir, mas a pessoa diz, diabo, você está batendo em porta errada, porque eu sou morto para o pecado. O velho homem foi com Cristo crucificado, o corpo do pecado foi desfeito e hoje eu vivo para a santidade de Deus. Essa é a maneira pela qual você deve se sentar à mesa. O nosso Deus é um Deus que é Pai, mas que é santo. Como é que eu vou sentar ao lado de um santo, sendo eu um safado? De início na nossa carreira de fé, é assim mesmo. Estou todo sujo, todo perebento lá, cheio de pecado. Aí é como filho pródigo. Eu volto e Deus então me abraça e me trata de igual para igual, faz até festa, porque agora eu sou filho dele. Agora, conhecedor da verdade, sabedor dos meus deveres, conhecedor das Escrituras, guspo nisso tudo, chuto isso tudo e vou viver as aventuras da paixão do pecado e do erro. Aí eu me enrolo. O Pedro diz que melhor é não conhecer a justiça do que depois de ter conhecido voltar a praticar o que era antes. E diz o Pedro, ele escreve o seguinte, cumpriu-se nessa pessoa o ditado que diz, a porca despojada voltou à lama. Porco gosta de sujeira. Você pega ele, dá um banho, deixa ele bonitinho, solta, ele volta para a lama de novo. É a natureza dele. O cão volta ao vômito. Eu já tive esse desprazer, acho que todo mundo aqui que já teve animal sabe disso. Quantas vezes o cachorro vomita, vai lá e come tudo de novo. Como assim? Então, pastor, eu sinceramente não sei. Alguns aí podem dizer, nem decidi por Jesus, não sei nem o que representa, não sou batizado nas águas, não quero compromisso em deixar o pecado, então nem come. Eu estou avisando isso porque tem gente que acha que Santa Ceia, a igreja evangélica, é igual na igreja conhecida como igreja mãe.
Lá qualquer um entra, participa lá da suposta santa ceia deles lá, e o cara fuma, o cara bebe, fala palavrão, vai na macumba de vez em quando, pula 7 ondinhas lá na praia para poder dar sorte na vida. Mas domingo ele está lá. E aí levanta o pão, participa da hóstia lá. Aqui não, aqui é sagrado. É corpo e sangue de Cristo. E quem dele comer indignamente, diz a Bíblia, ele torna-se doente, ele fica fraco, e em alguns casos ele até morre no sentido espiritual da palavra. Então fica aí o caso e você faz a sua reflexão. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora para que o Senhor possa nos dar essa graça. Somos filhos, ó Deus, e ainda que estejamos neste momento, ou estivéssemos errados na vida, fizemos coisas que não deveríamos, mas hoje ouvimos essa palavra e sabemos que o Senhor é um Pai amoroso e cuidadoso, e que o Senhor nos dá tudo o que precisamos segundo a nossa necessidade. Se nós não estávamos buscando o reino dos céus e nem a sua justiça, nos perdoe, pois assim será o nosso alvo, buscar o reino do Senhor e a sua justiça. E sabemos que sendo assim, Pai, o Senhor vai acrescentar sobre cada um de nós tudo aquilo que precisamos, conforme aqui foi falado. E a operação da justiça será paz na alma dessa pessoa e no seu coração. A operação da justiça trará repouso e segurança, e assim ela estará cheia de paz, crendo no Senhor e glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Tá aí. Então os irmãos vão passar. Se você participa, faça com amor e carinho. Já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná, com celestial maná, e de graça que Deus te dá. De graça Deus te dá. Vem faminto, tua alma saciar. Alma saciar. Vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu me pode saciar. Mesmo hoje tu Isso. pode. Agora coloque-se de pé em nome de Jesus. Olhos fechados, cante com amor e alegria. Os pães multiplicou, Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda outra vez partir. Ao voltar à praia, Ao tornar a praia, então, vem no fogo, peixe e pão. E Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, irmão. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem. Pai, como está escrito na tua palavra, no dia ou aquela noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Assim estamos nós, fazemos parte do corpo santo do Senhor, fazemos parte da sua igreja, a igreja sem mácula, a igreja santificada em Cristo Jesus, e assim viveremos para a tua glória, em nome de Jesus, e digam graças a Deus. Participem todos do corpo de Cristo.
Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a aliança no meu sangue no Novo Testamento. Ele diz: tomai, bebei, fazei isto em memória de mim. Diga: Senhor Deus, eu creio no que diz a sua palavra. E ela diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra. Assim eu creio na vitória sobre todo o mal. Tome do cálice da salvação em nome de Jesus. O sangue dele foi vertido por nós. Rei da criação, amamos tua presença aqui. Faz o teu querer, mas não queremos impedir. Que seja em nós, Seja em nós, através e através de nós. que seja em nós, Seja em nós, através de nós, e através de nós. que seja em nós, Seja em nós, e através, e através de nós. seja em nós, Seja em nós, e através, e através de nós. nada é sobre nós, Sobre nós, tudo é sobre ti. nada é sobre o mundo, Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu, tudo é sobre o céu. nada é sobre o pecado, Nada é sobre pecado, tudo é sobre a cruz. tudo é sobre a cruz. Que nós
Para falar sobre a importância de consagrados a nossa vida no início do ano e sermos consagrados constantemente nos nossos dízimos e ofertas. Aqui está um envelope de dízimo, aquele que você já conhece, você está em casa, que prefere fazer via eletrônica, até você na igreja, que acha mais prático, gosta e é importante, também seguro. Você então pode fazer via eletrônica, aqui atrás tem as contas da igreja, e aqui o envelope de oferta, os dízimos e outros mais também. E o que acontece? É importante, deixa eu dar um recado aqui, que serve de casa e naquela igreja. Quando você fizer, finalize o processo para que o comprovante esteja finalizado. Eu me lembro uma vez eu estava aqui falando sobre o Pix,
E na hora tinha uma moça sentada aqui à minha direita, na segunda cadeira, ela perguntou para alguém ali, ela pegou um envelope na mão de alguém, e ela então deu o Pix, né, na hora, e ela então fez uma doação pelo Pix da igreja. Só que ela não finalizou, estava na última página, antes da finalização, ela tirou um print, eu vi que ela tirou um print do celular, e ela então mandou pelo WhatsApp, ela estava com o envelope na mão fazendo ali. Só que, aonde ela parou, não consta. Eletrônico para nós é até vantagem, porque é até um risco que a gente corre, muitas das vezes, de pegar valores para ir no banco, a gente então não precisaria ir. Mas, por outro lado, é necessário que você faça de forma correta. Fica aí o recado para você de casa. Nós estamos fazendo a consagração dos dizimistas o mês inteiro. Domingo agora, esse dia 9 hoje, nós estamos falando contra um mal chamado cortador. E eu orientei as pessoas a vir. Na porta da igreja tem um livro que está escrito Memorial de Deus, e aquele que é dizimista, ele vem, coloca lá o seu nome, se consagrando para que Deus não permita que essa praga chamada cortador possa entrar na vida dele. Domingo que vem é o migrador, que aí eu vou falar sobre o assunto. Então, para você de casa, fique aí na paz. Amanhã voltamos às 7h30 a live, falando sobre a vida financeira, e Deus vai abençoar você rico e abundantemente, tá certo? Fique com Cristo, Deus te abençoe, em nome de Jesus.